Olá família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando Doutrina e Convênio, sessão 104. A gente estudou ontem até o versículo 46, então a gente vai continuar do versículo 47. Essa sessão vai até o versículo 86, mas a gente vai pular alguns versículos aqui, tá bom? Muitas das coisas que está nessa revelação era diretamente para quem estava ali tendo uma ordem unida, que é como se fosse uma empresa que cuidava ali do patrimônio da igreja, né? Do dinheiro da consagração, das ofertas, cuidava ali dos terrenos, propriedades, tá bom? Então existia um grupo de irmãos que cuidava disso. Esse grupo de irmãos era chamado de Ordem Unida, tá bom? E agora, aqui nessa parte da revelação, vai falar da Ordem Unida, que a primeira foi lá no Missouri, tá bom? Aí agora formou-se outra Ordem Unida que era em Kittra. E aí vai falar como as duas vão trabalhar de modo independente uma da outra, tá bom? Então vamos aqui, a escritura é bem mostrando aquela época, mas a gente pode fazer algumas aplicações para nós aqui. O versículo 47 diz assim: E agora vos dou o mandamento concernente a Sião, para que já não estejais ligados com ordem unida de vossos irmãos de Sião, a não ser deste modo. Aqui o modo, né, no versículo 48, ele está falando que tem a ordem unida lá em Sião, no Missouri, e tem também a ordem unida que estava formando aqui em Kittra. E aqui está falando que era para ser dessa maneira, que eles vão funcionar independentemente uma da outra, né? Uma não ia pegar e falar para a outra o que a outra tinha que fazer, né? Então, continuando aqui, ó, o versículo 51 diz assim: Isso mandei para que vos fizesse para a vossa salvação e também para a salvação deles, em consequência de sua expulsão e do que está para vir. Então tem mais coisas para ver. Ele falou da expulsão do povo que estava lá no Missouri, né, na cidade de Sião, e agora eles estavam com muitas dificuldades. E aqui então fala da ordem unida lá e está falando da ordem unida aqui. Aqui quando fala que é para a salvação deles, né? Aqui eu liguei aqui esse versículo com o versículo 58, porque esses recursos da igreja aqui, ele servia para abençoar a vida de outras pessoas, inclusive usar a gráfica para publicar mais revelações, para compartilhar com as pessoas, né? E assim por diante, produzir mais livros de Mormons para distribuir também, e assim por diante. Então dessa maneira eles usavam o recurso também para a salvação, para a pregação do evangelho. Versículo 52 em diante diz assim: Havendo-se quebrado o convênio por transgressão, cobiça palavras enganosas, portanto a ordem unida com vossos irmãos está dissolvida. Aqui então está falando que a ordem unida no Missouri foi dissolvida por conta de cobiça. Então teve alguns problemas na ordem unida lá que o Senhor não quer que tenha aqui. Então ele está falando dessa parte aqui, tá bom? Dos transgressores e que cobiçaram, ficaram com parte que não era devido a eles, tá bom? Então o Senhor chama a atenção nisso aqui. O versículo 54 aqui ao 57 diz assim, ó: Também vos dou o mandamento concernente à mordomia que vos designei. Eis que todas essas propriedades são minhas. Do contrário, vossa fé é vã, e sois considerados hipócritas, e os convênios que fizeste comigo estão quebrados. Então aqui está falando que nessa ordem unida, todas as coisas que fossem recebidas ali era do Senhor. Ninguém poderia falar, isso é meu, né? Aqui então o Senhor já está estabelecendo como seria que funcionaria essas coisas. E as propriedades são minhas, então sois mordomos. Caso contrário, não sois mordomos. Em verdade vos digo, designei para serdes mordomos de minha casa, sim, verdadeiramente mordomos. Então aqui o Senhor fala, né, sobre a questão do egoísmo, da cobiça, que não era para existir aqui entre essa ordem unida que estava se formando aqui. Aqui eu acho interessante, né, quando o Senhor fala dessa cobiça, né, das pessoas
ter aquele egoísmo, né, de buscar para si só. Eu peguei uma frase que diz assim, ó: ninguém é egoísta por buscar o seu próprio bem. A pessoa passa a ser egoísta quando ela não quer ajudar os necessitados. A frase é assim, ó: ninguém é egoísta por buscar o seu próprio bem, mas sim por ignorar as necessidades do próximo. Tá bom? Então não é errado buscar a prosperidade e o bem para nós, para a nossa família, mas o que a gente passa a ser egoísta quando a gente ignora as necessidades das outras pessoas e não ajuda. O versículo 63 e o 64 diz assim, ó: e a partir deste momento vou-las dou, e agora procurai fazer uso da mordomia que vos designei, excluindo-se as coisas sagradas, com o propósito de imprimir estas coisas sagradas, como eu disse. Imprimir as coisas sagradas, aqui no versículo 58 fala que eles usariam esses recursos para imprimir a palavra de Deus, ou seja, o livro de Doutrina e Convênio, imprimir livro de Mórmon, outros panfletos que fossem ajudar na divulgação do Evangelho, tá bom? Aqui então no versículo 63 o Senhor falou, ó, eu designei essa parte para vocês, e essa outra parte, ela é sagrada, vocês não podem tocar. Então ele está falando sobre isso, porque esses que trabalhavam na Ordem Unida era de tempo integral, e por ser de tempo integral eles tinham que tirar o sustento deles. Então era determinado, ou seja, designado a quantia que era para eles sustentarem a família deles. Então eles não podiam tirar mais do que isso, porque isso é sagrado. Fazendo uma aplicação para nossos dias aqui, né, vou dar o meu próprio exemplo. Eu ganho o meu salário e eu sei o que eu posso gastar, né? Eu não posso gastar o que não é meu. E o que não é meu? O dízimo não é meu, é do Senhor. As ofertas de jejum e outras ofertas não são minhas, é do Senhor. Então o Senhor designou qual é a minha parte, né? Às vezes até a gente fala assim, a minha parte é 90%, o Senhor pede só 10%. Só que não é isso, porque se tem as ofertas ainda, como que vai ser só 10%, né? 10% é o dízimo, mas tem as ofertas também. E você vai ver, conforme é ensinado, conforme seu coração toca, você vai lá e faz a sua oferta de jejum. Uma quantia, não tem uma quantia determinada, né? Quanto é. Nas outras ofertas também, é o coração, tá bom? Então, a parte para mim e para vocês designada é fora as ofertas, né? O dízimo e as ofertas. Então, o que não é designado, que é o dízimo e a oferta, é do Senhor, é sagrado. Eu não posso mexer no que é sagrado, no que é de Deus. É isso que é a aplicação pessoal para nós aqui. E para eles que trabalhavam lá, significava receber somente o que estava designado ali para eles. E eles não podiam mexer em outras coisas. O Senhor esclarece mais ainda aqui, ó. E manter-se-á, versículo 64, manter-se-á a receita proveniente das coisas sagradas da tesouraria, e por-se-á um selo sobre elas, e por ninguém será usado, nem tirada, e a tesouraria nem a soltará, e o selo que lhe será colocado, a não ser pelo voto da ordem ou por mandamento. Então está falando que essa parte que era sagrada, eles não podiam mexer, e é como se fosse selada, lacrada ali, tá bom? A não ser que fosse por um mandamento que fosse recebido por meio de Deus, aí ia usar para aquele benefício, tá bom? Então cada um ficaria com a sua parte designada, assim como nós devemos ficar com a nossa parte designada, tá bom? Que não é o dízimo e as ofertas. O dízimo e a oferta é uma parte designada para o Senhor. Na verdade, eu gosto de pensar que tudo que nós ganhamos vem de Deus, e é isso que ensina aqui nessa escritura. Mas o Senhor pede que nós devolvamos, né? Tudo já é dele, mas ele pede que devolvemos ali uma parte a ele. Usando só o critério do dízimo, só para fazer um exemplo melhor aqui, né? Fazer o exemplo do dízimo e das ofertas, né? Se eu ganho 10 laranjas, né, e eu devolvo uma de dízimo, que é 10%, e dou mais uma laranja lá como ofertas, né, distribuindo entre as ofertas, o que o Senhor vai fazer com essas laranjas? Ele vai fazer um suco de laranja e vai dar para mim beber de novo. Porque repara só, eu vou lá e devolvo o meu dízimo e ofertas.
E eu recebo de volta muito benefício. Eu vou na igreja, tem os ventilador, tem às vezes ar-condicionado, tem giz para usar na lousa, tem a conta de água, de luz que é paga na igreja. Então tem o próprio aplicativo Biblioteca do Evangelho, né, que vai se atualizando e dando benefícios para nós. Então devolver o dízimo e devolver as ofertas ao Senhor, né, significa receber de volta ainda. O Senhor faz um suco de laranja e dá pra gente beber de volta, né? Que incrível, né? Então, vamos continuar aqui o nosso estudo. Versículo 69 diz assim: ou em outras palavras, se qualquer homem dentre vós obtiver $5 e deposite na tesouraria, ou se qualquer de vós obtiver $10 ou $50 ou $100, né, que faça o mesmo. Que ninguém dentre vós diga: ah, não, isso me pertence, porque não serão considerados seus, nem mesmo em parte. Aqui então é uma parte que se aplica somente a eles, tá bom? No sentido que, já que eles tinham a porção deles designada, o que eles ganhassem a mais, o excedente, era consagrado, era colocado lá na tesouraria para ajudar nos fundos da igreja, tá bom? Então aqui não se aplica para nós, que nós não somos um funcionário da igreja, a gente já não trabalha ganhando ali uma porcentagem do que está ali, né? Então aqui é diferente nesse aspecto. Mas de qualquer forma, se nós já trabalhamos e nós fazemos um trabalho extra, aquele trabalho extra, se nos rendeu dinheiro, também a gente tem que tirar o dízimo ali, tá bom? O dízimo e as ofertas. Continuando, versículo 78 diz: e também em verdade vos digo com respeito a vossas dívidas, eis que é minha vontade que pagueis todas as vossas dívidas. E lá no versículo 80 o Senhor fala que se nós formos fiéis e diligentes, Ele vai nos ajudar a pagar as dívidas, né? Então é importante a gente honrar o nosso compromisso. Se a gente fez dívida, é porque a gente falou que ia pagar. Então é importante cumprir esse compromisso como ele tem colocado aqui. Aqui também, versículo 68, para finalizar: dou-vos permissão esta vez, e eis que se fizerdes essas coisas que vos mostrei segundo meus mandamentos. E ele está falando da permissão que era para fazer empréstimo ou contrair alguma dívida, né? Então tem coisas que nós que vamos julgar se a gente pode fazer a dívida ou não, né? A gente tem que tomar cuidado para não ficar escravo da dívida. Tem um versículo aqui, eu acabei, eu acho que nem marcando ele, que fala de libertar, é o 80. Eu vou ler o 80, porque dependendo da dívida, ela nos prende, né? Olha o que diz aqui o versículo 80: e se fordes diligente e humilde e exercerdes a oração da fé, eis que quebrantarei o coração de vossos credores, até que vos enviar meio para vos livrar-los, né? Então aqui o Senhor fala por meio da nossa diligência e fé. O Senhor vai abrandar o coração, né, dos credores, aqueles que eles tinham pegado emprestado, para esperar um pouco mais, para que eles pudessem pagar, tá bom? E quando pagassem, eles seriam livres, né? Então, de certa forma, né, se você ganha um salário, se você vai comprometendo a renda do seu salário, você vai ficando preso àquelas coisas que você se comprometeu. Então tem que tomar cuidado, tá bom? Então é isso. Tinha um outro versículo aqui, mas eu acabei não trazendo, eu acho que eu esqueci de marcar ele, mas que fala sobre realmente pagar aqui traz o exemplo das duas firmas unidas aqui, né? Elas estavam funcionando de modo independente. E o que falou aqui? Se uma ordem unida pegasse dinheiro emprestado com a outra, não era proibido. O Senhor concedia que pudesse pegar, mas deveria ser pago, tá bom? Então não é porque somos irmãos, né? Ah, vou pegar o dinheiro aqui, é o meu irmão da igreja, eu não vou pagar. Não, tem que pagar, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então o Senhor falando que nós temos que honrar os nossos compromissos, tá bom? Então é isso que a mensagem de hoje traz. Gratidão aí por mais um dia estarmos estudando juntos. A partir de amanhã vamos estudar aí a sessão 105, né? Que também vai falar lá do acampamento de Sião, e vai ser bem interessante também.
tá bom? Gratidão por todos os dias estudarmos juntos. Algumas pessoas me mandaram mensagem aqui a respeito do aplicativo, né, que o meu amigo fez, o Márcio Galhardo. O Márcio Galhardo, ele trabalha na Rádio Exaltação, né? Ele tem ali junto um trabalho na Rádio Exaltação e ele bolou um aplicativo de finanças. Então a pessoa gastou, porque a maioria a gente não faz conta do que nós está gastando e acaba extrapolando. E aí esse aplicativo a pessoa fala como se fosse falar no WhatsApp, fala no WhatsApp mesmo assim. Ah, eu gastei aqui, comprei uma bolacha R$7,80. Aí nesse aplicativo vai para o e-mail da pessoa e ali tem a tabela, né, de quanto você ganha. É uma coisa só sua, né, esse aplicativo, só você que vai ter acesso. E ali você vai sabendo o que você gastou, quanto você tem ainda para gastar. Organização. Essa seção aqui fala de organização. E aí algumas pessoas estavam perguntando sobre esse aplicativo. Tem algumas pessoas lá na minha ala que já está usando. Eu mandei mensagem para o Márcio, porque alguns estão pedindo aqui. E ele falou que vai me passar as informações, tá bom? Do aplicativo. Aí eu passo para vocês amanhã, tá bom? Então gratidão a todos. Essa mensagem que compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.